Olá, turma do nono ano, vamos à nossa aula de artes dessa semana. Começando com a correção da página 77. Pausem a aula, peguem o livro de vocês e acompanhem. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os espetáculos teatrais podem ser feitos a partir de textos dramáticos, histórias pessoais dos autores, notícias de jornais, roteiros a serem improvisados, entre outras formas. Verdade. A comédia dell'arte é um exemplo de teatro que não partia de um texto prévio, com as falas dos atores, mas sim de um roteiro de ações chamado conubácio. Verdade. O teatro, independente da existência de atores para acontecer? Falso. Sem atores não tem teatro. No teatro grego, a relação entre heróis e coro refletiu o contexto social da época? Verdade. Muito bem. A outra atividade passada foi a atividade da página 81. Para vocês, criancinhas, uma atividade de ligar. Vamos lá. Nas páginas anteriores, você conheceu alguns importantes dramaturgos. Leia as alternativas abaixo e ligue as descrições e nomes de peças aos seus respectivos autores. Escritas em um período histórico turbulento, peças como Fim de Partida, Dias Felizes Esperando Godot tratam de angústias universais a partir de situações cotidianas. É de Samuel Beckett. O uso de poucos cenários possibilitava que suas peças como Romeu e Julieta estimulassem a imaginação do espectador. Peças como Rei Lear e Macbeth também tratavam de assuntos políticos. William Shakespeare. Suas peças trabalhavam com misturas elementos medievais, o processo da colonização brasileira e a cultura nordestina. Estão presentes em O Alto da Compadecida, O Santo e a Porca, A Farsa da Boa Preguiça. É Ariano Suassuna. Lembrando que se vocês puderem assistir O Alto da Compadecida, assistam, é ótimo. Em O Tartufo, o autor critica a hipocrisia religiosa. Em O Doente Imaginário, satiriza a medicina e em O Avarento, critica a ganância dos agiotas. Apesar de bastante críticas, todas essas peças apresentam forte inspiração na comédia dell'arte. Molière. Muito bem. A partir daqui, vamos à nossa atividade. Vamos à nossa aula propriamente dita. Vamos pular essa atividade prática aqui, lendo o teatro. Quando lemos um texto dramático, deparamos-nos com algumas características. Você já deve ter reparado em algumas delas ao ler o trecho de Suassuna na página anterior. Neles notamos que há alguns personagens: João Grilo, padre, bispo, sacristão, o cangaceiro Severino, que morreram, e a mando de um palhaço, que é o porta-voz do autor, entrou em cena para preparar o cenário para seu julgamento. Perceba que nós só sabemos disso por causa dos diálogos. E isso é muito importante, pois em uma peça, o leitor espectador só terá conhecimento dos temas tratados por meio das ações dos personagens, ou seja, por meio daquilo que os personagens fazem ou falam. As ações escritas nas rúbricas, geralmente entre parênteses. Vamos verificar aqui. Se tem alguma? Não. No caso aqui é apenas o bispo, eu, o palhaço, deite-se ali. O padre, eu também, deite-se junto com ele. Quem mais? Eu, padeiro, a mulher, o sacristão, o Severino e o cabra. Deem-se todos e morram. Estão vendo aí, ó? A gente só sabe as ações dos acontecimentos por causa do diálogo deles. Comumente, as ações de uma peça funcionam como uma grande sequência de dominós. Uma ação
desencadeia outra, que desencadeia outra e assim por diante. Até que chega ao clímax, em que o nó, a questão central da peça, se desenlace. No Alto da Compadecida, Severino mata outros personagens, que é a primeira ação, o que faz o palhaço entrar para preparar o cenário para o julgamento. Segunda ação, o que faz chamar os outros personagens para ajudá-lo, e assim por diante. Uma coisa desencadeia a outra. Como por exemplo, na peça que foi feita sobre Lampião andando com os seres mitológicos que vocês apresentaram ano passado. Uma ação que era ir para algum lugar gerava outra ação, que era encontrar uma determinada criatura mitológica e enfrentá-la. Quando lemos um texto dramático e, com esses elementos, personagens e ação, no caso rúbricas e diálogos, que nos deparamos, por meio deles, e refletindo sobre a questão de interesse do artista, é que a maioria dos dramaturgos dos mais variados estilos realiza suas criações. Outro ponto importante é que a escrita das peças teatrais se dá sempre no tempo presente. No exemplo de O Alto da Compadecida, com o chamado do palhaço, aparecem todos e não apareceram todos. Por quê? Porque a ideia do teatro não está só contando uma história, está acontecendo a história ali no palco. Se está acontecendo a ação, é no momento presente. Se fosse só um cara contando uma história, aí sim, ele diria: apareceram todos os personagens. Mas, como é algo que está ocorrendo naquele exato momento, aparecem todos os personagens, agem de determinada forma, falam uns com os outros. O verbo vai ficar sempre no presente. Em uma peça, as coisas não aconteceram, elas estão acontecendo. Muitas peças são divididas em várias cenas diferentes. O conjunto dessas diversas cenas forma um ato. Numa apresentação de longa duração, é comum que haja um intervalo para o público e artistas entre um ato e outro. Tipo, se você for ler um texto teatral, vai ter lá ato 1 e tudo o que acontece. Aí depois ato 2 e tudo o que acontece de novo. Esse intervalo entre um ato e outro serve tanto para o pessoal descansar um pouco, já que uma peça pode durar 1 hora, 2 horas, como para os coitados dos atores, que ficam correndo, falando e andando no teatro, terem um momento de descanso para eles. Afinal, ninguém é de ferro. Continuando. Uma reza cômica ou uma comédia sagrada. O teatro medieval foi um teatro popular, cheio de cores, sons, cheiros, efeitos e diversidade. Nascido dentro das igrejas como parte das missas de Natal e Páscoa, logo passou encenado nas praças públicas, enchendo a cidade de festa. Suas apresentações, sempre com temas bíblicos, aconteciam em vários palcos diferentes, que apresentavam cenas simultâneas. Era um teatro, ao mesmo tempo, solene e cômico. O público ora se emocionava com as dores de Maria no palco de Nazaré, ora ria com as piadas e acrobacias dos demônios no palco do inferno. Os santos ora eram retratados de maneira muito séria, ora recebiam caricaturas carinhosas. Por exemplo, alguns registros históricos sobre as encenações religiosas da época, como Regulares Concórdia, escrita pelo bispo Etevoldo de Winchester, não são os irmãos Winchester. Em 970 a.C., descobrimos que São Pedro costumava arrancar risadas. Por ser um velhinho, ficava ofegante ao correr. Ou seja, essa parte de caricaturar de forma carinhosa era um jeito de pegar determinadas características do personagem e torná-las um pouco maiores. Como, por exemplo, São Pedro é sempre retratado como um velhinho. Logo, se é um velhinho, toda vez que ele corresse, fica ofegante.
E a forma como o ator representava esse estado ofegante faria com que a pessoa o achasse engraçado e risse, não como forma pejorativa, mas meio como uma forma carinhosa. Tipo quando você vê um pato correndo, que anda rebolando, é engraçado, mas não é algo, digamos assim, não é uma risada ruim, é uma risada carinhosa. Dessa imensa diversidade de apresentações surgem os autos e as farsas, gêneros literários e teatrais extremamente influentes na Europa, principalmente em Portugal e na Espanha, posteriormente na América. Dos teatros medievais herdam o tom cômico, a diversidade de cenários e a inspiração religiosa, geralmente feitos em um ato só. Seus personagens possuem pouco aprofundamento psicológico, funcionando como alegorias. Alegoria, nesse caso, é uma representação não realista que funciona como um símbolo de uma ideia ou conceito, como um personagem que representasse o amor, um personagem que representasse a inveja, o ódio. Ele não tem um aprofundamento psicológico, ele é apenas uma representação de uma coisa, de uma ideia. Um personagem representa o pecado da gula, outro representa o camponês ingênuo, outro a bravura, etc. Dessa forma, essas peças sempre buscavam trazer um ensinamento moral, condenando as más formas de conduta e dando exemplos de boas ações. Como, por exemplo, provavelmente o pecado da gula se ferra nessa história, enquanto que a bravura sai vitoriosa. Os autos são uma das maiores fontes de inspiração da obra de Ariano Suassuna para a criação do movimento armorial. Com o intuito de criar uma arte que fosse erudita e popular ao mesmo tempo, Ariano Suassuna idealizou o chamado movimento armorial, que é o que vimos aqui em cima. Em 1970, suas obras eram criadas por meio de um profundo processo de pesquisa das tradições populares brasileiras. O próprio Ariano chegou a afirmar que só pôde iniciar o movimento após 25 anos de pesquisa. O intuito era resistir à influência norte-americana e encontrar as raízes de nossa cultura. Por quê? Querendo ou não, a nossa cultura está muito influenciada pela norte-americana, principalmente em relação a você pegar parte dos filmes de ação, guerra, tiro, bomba, violência, que não faz parte da nossa cultura. Já o Alto da Compadecida trata bem a cultura, principalmente a cultura nordestina da época em que se passa a história, retratando as peripécias, retratando o jeito de falar, a religião, a fé, a ganância, as questões políticas e sociais, como o coronel que mandava. As principais influências do movimento, como todo, residiam na literatura de cordel, na música com instrumentos da cultura popular e na xilogravura. Xilogravura, nós sabemos que é aquele estilo de arte na qual se cria um carimbo de madeira, entalhando a madeira, passando a tinta e pressionando esse carimbo de madeira em uma superfície, deixando a imagem. Com isso é possível fazer várias e várias cópias. É assim que se fazem as capas faziam as capas dos livrinhos de literatura de cordel, que, como vocês sabem, literatura de cordel recebe esse nome porque esses livrinhos ficavam pendurados em uma corda, como se fosse um varal, como se fossem roupas penduradas no varal. Por isso o nome literatura de cordel, porque ficam pendurados em uma corda. É da pesquisa incisiva desses elementos, em sua mistura com temas e estilos ditos eruditos, que os artistas criaram suas obras. É aqui, pessoal, que entra a nossa atividade. Nas últimas páginas, estudamos alguns elementos de um texto dramático.
e conhecemos as características de um ato teatral. No quadro abaixo, veja alguns dos principais componentes de um texto dramático na coluna da esquerda e escreva como eles funcionam em um ato teatral na coluna da direita. Por exemplo, personagem, você vai ver aqui o que fala de personagem e como ele é no ato teatral. O que é a ação no ato teatral e o que são as cenas e os atos no ato teatral. Agora vem a melhor parte, a nossa atividade prática dessa quinzena, né? 15 dias. Agora é hora de se aventurar e escrever uma cena de seu próprio auto. Tome como base as características que você enumerou acima, escolha um tema e os elementos com que vai trabalhar. Ao final, faça uma pequena leitura do que você produziu para o restante da turma. Essa parte final não poderemos fazer. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, vocês terão exatos 14 dias para criar um ato. Ou melhor, escrever uma cena do seu próprio auto. Como assim? Você vai criar personagens baseado no que vocês responderam aqui, a ação e como a cena acontece, baseado em tudo que estudamos aqui de teatro, ou seja, e vão escrever da seguinte maneira. Opa, caminho errado. Semelhante a essa, onde cada personagem tem dito qual é e o que ele faz, ou o que ele fala. Bispo entra e sai fazendo não sei o que e fala. Aí tem a fala do bispo. Joãozinho entra correndo e pula em cima da cadeira falando: querida, cheguei. Lembre-se, vocês vão fazer toda uma ação. Lembrando que não há necessidade de aprofundar. E como os personagens são alegorias, vocês podem colocar sentimentos, como a raiva, a preguiça, o medo, e criar um ato. O tema do ato é livre, pode ser qualquer tipo de história. Fantasia, fictícia, romance, o importante é que vocês criem uma pequena cena com pelo menos 2 personagens e um diálogo entre eles. Dá para fazer bem o estilo daqueles de personagens assim, com um anjinho do lado a consciência e um diabinho do outro, e ele tentando tomar uma decisão. É um ato simples, mas que dá para fazer, porque você vai ter o lado bom, o lado ruim, o diálogo e a ação. Com isso, viu? Vocês vão ter 14 dias. Eu vou receber até a quarta-feira da outra semana, passando essa semana que vem na outra. Ou seja, vocês terão bastante tempo para produzir, mas não enrolem. Vocês vão me mandar por e-mail. Eu vou deixar o e-mail da atividade prática no grupo junto com a aula, ok? Com isso, nossa aula vai acabando por aqui. Bons estudos e eu quero ver toda a criatividade de vocês nas atividades. Tchau!